dia, gente. Bom dia a todos, todas. Que bom estar aqui. E que bom também, eu fico feliz em ver a igreja cheia, né? As pessoas aqui, eu sempre... duas coisas que precisam pensar sobre. A vida cristã não é um fardo. A gente não pode pensar que o fato de nós estarmos aqui aos domingos é uma obrigatoriedade, né? Porque se a gente pensar que estarmos aqui todos os domingos é uma obrigatoriedade, a gente torna a vida cristã, a nossa caminhada com Jesus, uma caminhada muito pesada, muito cheia de culpa, inclusive. Porque se a gente acreditar que a gente tem que estar todos os domingos aqui, se um dia a gente não puder vir, a gente vai ficar culpado, se sentir culpado, porque, puxa vida, eu não vou para a Vide porque eu fui para uma piscina, eu fui ter um encontro de família, eu tive que passear com os meus filhos, e aí a culpa vem, e aí, poxa, tem aquela sensação de não estar fazendo a vontade de Deus, e não é isso que nós queremos ensinar para vocês. Nós aqui da Vide, né, eu enquanto pastor da Vide, o conselho, a administração e as pessoas que já fazem parte dessa nossa jornada enquanto igreja aqui nesse mundo, a gente precisa entender que a vida cristã é leve, né? Falando para o pessoal do ID, quando a gente pensa, você está fazendo a vontade de Deus, logo se diz, você está orando mais, você está lendo a Bíblia mais, você está indo para os cultos, né? E a vontade de Deus sobreponha isso também. A vontade de Deus é que eu tenha amigos. A vontade de Deus é que eu possa sair com a minha família. A vontade de Deus é que eu possa jogar um futebol. A vontade de Deus é que eu jante com os meus amigos, que eu vá para a praça brincar. Enfim, isso é vida cristã, cara. Se você entende que a vida cristã é uma obrigatoriedade, parece que se vive a vida cristã numa pegada religiosa, e a pegada religiosa cansa, traz fardo, traz culpa, traz escravidão, inclusive. Então nós não estamos aqui para trazer isso para você, mas eu fico feliz, né? Essa é a outra face da moeda, quando eu vejo a igreja aqui, quando eu vejo as pessoas aqui, porque vida cristã também é sobre jornada comunitária, e não tem como viver a vida cristã isolado, né? Eu reconheço, inclusive, e acho até legítimo os sem igrejas, por exemplo, as pessoas que de alguma maneira foram machucadas, traídas, agredidas dentro desse aspecto, do aspecto da religiosidade, não querem mais saber de igreja. Se você está aqui, cara, se dando oportunidade de caminhar conosco, eu já estou muito feliz em saber disso. Mas não estamos aqui para machucar, não estamos aqui para colocar culpa em você, estamos aqui para caminhar com você no caminho de Jesus, para nos tornarmos juntos semelhantes a Jesus. Por isso que a vida entende que a vida cristã, nós precisamos viver essa vida comunitária. É importante se viver essa vida comunitária. Nós não podemos pegar a outra polaridade, eu sou suficiente, eu não preciso de igreja, eu não preciso de ninguém para caminhar comigo, eu posso viver a minha espiritualidade sozinho. E aí você está, na verdade, se desumanizando, porque a humanidade que Jesus veio resgatar em nós foi a partir desse gozo de viver as relações uns com os outros. Eu me torno humano quando eu vivo a caminhada com você enquanto humano, tá bom? Então seja bem-vindo. Está aqui um pastor, né, que faz aquilo que ama, que gosta, e eu estou aqui porque eu sou também um ser humano como você, frágil, fraco, não consigo fazer algumas coisas, tenho muita dificuldade, inclusive, de fazer algumas coisas, mas não é isso que me impele a caminhar com Jesus, né? Essa minha fraqueza, isso na verdade não me distancia de Deus, me aproxima dele.
E o fato de eu reconhecer as minhas fragilidades, na verdade, isso me mostra o quanto eu sou dependente de Jesus. E isso é que me incentiva, isso é que me lança para a relação com Ele, para a relação com vocês, tá? Se você começar a conviver comigo, de repente você vai olhar assim, Valmir tem essa dificuldade. Poxa, seja bem-vindo, né? Somos seres humanos falhos, fracos, frágeis, mas temos um Deus que habita em nós, que nos dá graça para vivermos as relações saudáveis e cumprir a lei. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Aqui no meu relógio são 10h10, tá? Então eu tenho até meio-dia, né? É porque ele está atrasado 1 hora, tá? Mas fica tranquilo que eu estou de olho aqui. Nós temos caminhado aqui, né? Temos conversado desde o início de agosto sobre Viva o Novo, né? Conversamos na primeira conversa nossa sobre Viva o Novo, eu conversei sobre essas marcas que trazemos para a vida, essas marcas dolorosas, essas marcas de frustrações, as marcas de sofrimento. Inevitavelmente o sofrimento faz parte da nossa existência, faz parte da nossa trilha, faz parte da nossa jornada, não tem como a gente se livrar disso. Mas algumas dessas situações vivenciadas, muitas vezes as pessoas ficam paralisadas no seu sofrimento, paralisadas na sua dor, paralisadas na sua falta, e aí não se abre espaço para o Deus que cuida, o Deus que dá esperança, o Deus que nos mostra um caminho sobremodo excelente. No segundo momento, no segundo domingo, eu falei sobre a vulnerabilidade, que nós, enquanto Jesus também assumiu, né, a sua vulnerabilidade, nós também precisamos assumir a nossa vulnerabilidade. Paulo, apóstolo, ele disse em uma de suas cartas, a carta de Romanos, diz que miserável homem que sou, assumindo a sua vulnerabilidade, aquilo que eu quero fazer eu não consigo, o bem que eu quero fazer eu não consigo. E aí ele se mergulha na sua própria fragilidade, mas ele termina o texto e diz: graças a Deus que nós temos Jesus, que nos incentiva, que nos dá a sua graça, que nos dá força para sairmos desse lugar de dor. Que o sofrimento, a dor não seja algo paralisante em sua vida, capaz inclusive de colocar barreiras de relacionamento com Deus, de relacionamento com pessoas. Viva o novo com Deus. Domingo passado, eu conversei sobre essa falta que é permanente na vida do ser humano, essa mentira, na verdade, a mentira da falta isso, falta aquilo, e a gente vai vivendo a nossa existência, trilhando esta jornada, com esta sensação de falta. Eu preciso ter isso, eu preciso ter um carro, eu preciso ter um apartamento, eu preciso ter uma bicicleta, eu preciso ter um emprego, eu preciso ter um casamento, eu preciso ter filhos, eu preciso passar na universidade, eu preciso ir adiante nos meus estudos, porque essa sensação falsa de falta está sempre presente. Jesus, inclusive, na conversa com o jovem rico, ele disse: uma coisa te falta. E a coisa que estava faltando naquele jovem rico, ele disse: ama a Deus sobre todas as coisas. Viver o novo é viver tudo isso, mas não apenas isso. O apóstolo Paulo, nesse livro que ele escreve à igreja em Roma, no capítulo 12, ele fala algo muito interessante. Ele diz assim no texto: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Seria o culto legítimo de vocês. No texto seguinte, no versículo 2, diz o seguinte: não se amoldem, não tomem a forma deste mundo, ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No versículo 3, ainda continuando o texto paulino, diz: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar, nem para cima, nem para baixo.
Mas pensem moderadamente, de forma equilibrada, olhem para vocês de forma equilibrada, segundo a medida de Deus que deu a cada um. Finalizando o versículo 4 diz: como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função, assim Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Que palavra é essa de Paulo? Mas uma palavra que me faz pensar e nos leva a pensar o que seria a vida cristã. O que seria a jornada com Deus. E aí logo quando eu comecei a ler esse texto, eu me perguntei, cara, por que Paulo fala sobre Moisés, sobre lei, sobre culto racional, culto, em outras palavras, culto legítimo? Por que essa necessidade de sacrifício vivo? E aí no capítulo 7 do livro de Romanos, eu vou precisar que você abra aí no capítulo 7, no versículo 10, né? Diz o seguinte: descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. E aí, gente, olha só, o mandamento tinha como proposta reconduzir este homem a Deus. Se você pegar a trajetória do Antigo Testamento, por exemplo, você vai perceber os fracassos. Aliás, muita gente pensa que os mandamentos estão restritos a 10 mandamentos. Como foi a ampliação desses mandamentos? Moisés apresentou os 10 mandamentos, o povo não conseguiu, o povo fracassou e Moisés criou novos mandamentos. O povo não conseguiu, o povo fracassou e Moisés criou novos mandamentos. E aí Moisés foi criando novos mandamentos. E aí no final de Deuteronômio, Moisés percebe que o povo não estava dando conta mais desses mandamentos. Já estavam em torno de 613 mandamentos. Fora as tradições religiosas. Sabe aquela questão de lavar as mãos? Que as tradições religiosas daquela época começou a colocar em pé de igualdade esses 613 mandamentos. Então a coisa era muito difícil. E Moisés, no final do Deuteronômio, vai dizer o seguinte: eu percebo que vocês não estão conseguindo cumprir os mandamentos. Porque não faz parte do desejo de vocês cumprirem esses mandamentos. E aí Paulo vai dizer aqui o seguinte, no capítulo 7, versículo 10, que nós acabamos de ler: descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. O que ele quis dizer com isso? Primeiramente, quando Paulo diz que o mandamento produz morte, é porque um lado positivo do mandamento é que o mandamento é positivo. Paulo, inclusive, vai dizer o seguinte: olha, esse mandamento aí aponta para a minha natureza, para quem eu sou. Se não fossem os mandamentos, eu não conseguiria saber ou distinguir o que seria certo ou errado. Eu sei o que é certo ou errado, eu sei o que é pecado, eu sei o que é deslize por conta dos mandamentos. Os mandamentos é bom, é positivo, é importante. Só que os mandamentos, como eu não sou capaz de cumpri-los, eu não tenho força necessária para cumprir os 613 mandamentos, o mandamento me gerou morte. Porque Paulo vai dizer isso no livro de Romanos. Por que o mandamento gerou morte? Porque ao mesmo tempo que ele mostra o meu pecado, eu não tenho condições de salvar a mim mesmo. Eu não tenho força de cumprir esses mandamentos. Na verdade, os mandamentos apontam para a minha natureza, para a minha incapacidade de cumpri-los. Então o mandamento terminou trazendo morte para mim. E aí por isso que ele fala
no livro de Filipenses: vivificados, pois, em Cristo, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, estávamos sucumbidos. A lei, inclusive, gente, quando nós pensamos que nós somos capazes de cumpri-las, nós criamos verdadeiros hipócritas na caminhada cristã. Sabe o que acontecia no Velho Testamento? Quando as pessoas ofereciam seus sacrifícios? Olha a esperteza das pessoas. O cara lá pegava a sua ovelha que já estava morrendo, tá? Que já estava ali no final da vida, ou estava adoecida, que ele via: olha, essa ovelha eu acho que não vai dar nem para matá-la para comer, não tem mais condições. Aí ele pegava a ovelha, né, e dizia assim, com o sacerdote: olha, eu estou trazendo aqui uma oferta para Deus, um sacrifício pelos meus pecados. Cara, que esperteza, hein? Muita hipocrisia. Nós resgatamos muito a lei. A caminhada com Jesus, das nossas igrejas, e às vezes nossa também, resgatamos muito a lei. Quer ver uma coisa? De repente você chega aqui no domingo e diz assim: eu vou no domingo para mostrar o quanto espiritual sou. Eu frequento o pequeno grupo, o quanto espiritual eu sou. Eu participo do grupo de voluntários da VID, o quanto integrado, comprometido com Deus eu sou. Isso é importante. Só que o cara sai daqui, de repente você sai daqui e vive uma outra realidade. A realidade da hipocrisia. Porque você faz todos os mandamentos, cumpre o mandamento de uma igreja, cumpre o mandamento de um caminho que te mostra esse cara comprometido, esta pessoa comprometida, mas chega na sua casa, você é insensível com a sua esposa. Chega na sociedade, você levanta a bandeira, fogo nos racistas. Aí você, de repente, você levanta uma bandeira de: a mulher precisa ser subjugada, submissa a mim, porque a Bíblia diz, a lei manda que a mulher seja submissa ao homem. E aí a gente vai machucando as pessoas, vai agredindo as pessoas. Mas no domingo, ou no culto, a gente se apresenta como esse cara, de repente, que está oferecendo a ovelha machucada, doente, quase morta. Esta é a lei. Esta é a lei. Me parece que algumas vezes nós resgatamos, ou nós ressignificamos esta lei. A lei que nos trouxe morte, nós resgatamos na nossa vida com Deus. Que nós precisamos, na verdade, nós temos que amar, nós temos que ser generosos, nós temos que ser solidários, nós temos que cuidar das pessoas, nós temos que tratar bem a nossa família, nós temos que, parece uma relação de regras em que você não consegue fazer. Me parece o resgate ou a ressignificação da lei. O que é que muda? O que é que muda na nossa caminhada com Jesus? Inclusive, Jesus certa vez chegou com os religiosos e disse assim: vocês são sepulcros caiados. Sepulcros caiados. O que significa isso? Por fora é uma beleza, né? É encantador, é sensível, é amoroso, é generoso, é misericordioso, é tolerante, mas por dentro está morto,
tudo é muito difícil, tudo se torna um grande fardo, tudo se torna muito pesado. Sabe aquela frase, e os caras estão certos, quando dizem assim: eu vou me converter quando eu estiver preparado. Eu vou à igreja quando eu parar de beber cachaça, né? Eu vou para a igreja quando eu parar de fumar. Isso é regra. Isso é pesado. Isso é difícil. Porque a lei quer mudar de fora para dentro. De fora para dentro tudo é muito pesado, porque não fala o coração. Não mexe no coração. Não me provoca. Não me lança para o outro espontaneamente e amorosamente. A lei faz isso. Faça isso e não faço aquilo. A proposta da lei é uma mudança de fora para dentro. E de fora para dentro tudo fica pesado, tudo fica difícil. A proposta de Jesus é uma mudança de dentro para fora. Ele mexe no meu coração, Ele mexe na minha alma, Ele mexe nas minhas entranhas. E como isso acontece? Como isso se dá no dia a dia com Jesus? Então a lei, ela começa a criar verdadeiros hipócritas. Eu faço isso enquanto eu estiver sendo observado. No escuro, eu sou outra pessoa. É duro isso, mas é verdade. E olha só, gente, eu sou um deles. Eu sou um deles, você não é diferente de mim. Mas o que é que pode mudar? E como mudar isso? Eu tenho força, é com a força do meu braço que eu consigo me mudar. Essa natureza que é inclinada a exaltar sempre o meu ego, o meu eu, a minha vontade, o meu desejo. É possível eu me esvaziar de mim mesmo. É possível eu extrair de mim todos os meus desejos que são inclinados a maltratar o outro, a exaltar a mim mesmo. É possível eu, com a minha força, com a força do meu braço, eu retirar e esvaziar tudo aquilo que eu percebo que não agrada a Deus, porque não agrada a Deus e não agrada o outro. É possível isso? O homem não consegue se esvaziar, porque ele está cheio de si, está cheio de muita vontade, está cheio de muito desejo, está cheio de muitos sonhos, está cheio de muitos projetos. Quando nós olhamos para nós, dentro de nós, quem nós enxergamos? Será que tem um espaço ali que a gente consegue ver Jesus? Será que a gente consegue ver Jesus quando a gente olha para dentro de nós? Então não temos capacidade de nos esvaziar a nós mesmos. Jesus sim. Diz o texto de Paulo que ele se esvaziou para que pudesse assumir a forma de gente de verdade. Então esse Deus se propõe a pegar essa caminhada diferente, não com o peso da lei, porque iremos nos tornar verdadeiros hipócritas, não com a força do nosso braço, porque nós não iremos conseguir. E aí Jesus surge na história para apontar um caminho diferente. Aí eu queria que você abrisse sua Bíblia, Mateus capítulo 5. Vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério. Eles sabiam disso. Aí Jesus diz assim: mas eu lhes digo uma coisa: quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério em seu coração. Então vocês ficam falando aí que você tem que cumprir a lei,
Vocês estão falando aí que vocês têm que defender a lei. Vocês acreditam, inclusive, que vocês são contra isso e que vocês pregam que não pode ter isso, com a força do braço de vocês, mas vocês não conseguem, porque o coração de vocês pensa outra coisa. Vocês pensam que a mudança é de fora. Faça isso e faça isso. Mas o coração o quê? Não muda. A lei não muda o coração. A lei não nos faz parecidos com Jesus. Não faz. Com a força do nosso braço não iremos conseguir. E aí ele continua aqui, ó. Versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, o quê? Ofereça outra. É possível com a força do seu braço você fazer isso? Se o cara me der um tapa na cara, se eu estiver com o meu devocional em dia, eu vou sair. E se eu tiver uma oportunidade, de repente, para não beneficiá-lo, de repente eu irei fazê-lo. Não é verdade? A lei nos torna hipócritas. Eu não tenho, com a força do meu braço, de oferecer a outra face. Ou eu quero machucar a outra pessoa que me agrediu. Interessante, eu atendo casais lá no consultório, e aí ele é assim. É muito comum esse discurso dentro de um ambiente terapêutico. As pessoas dizem assim: quando ele fala de mim, me expondo os meus erros, aí a outra pessoa diz: mas tu também. E fica nesse jogo de acusações. Vai chegar aonde? Onde você quer chegar com isso? Para onde você quer ir? Que relação é essa? Onde os combinados vão ser estabelecidos? Onde a sensibilidade entra? Então, se alguém ferir na face, oferece a outra face. Versículo 43, diz assim: vocês ouviram o que foi dito. A lei diz: ame ao seu próximo. A lei que diz. Eu, porém, digo para vocês: amem os seus inimigos. Porque vocês dizem na lei que vocês precisam odiar os seus inimigos. Sabe aquele gosto de sangue na boca e aqueles olhos envenenados? A Bíblia, o Deus revelado em Jesus, apresenta uma outra caminhada com Ele. E aí ele começa a percorrer isso aqui, cara. Começa a apresentar isso. E aí você vai dizer assim: mas como? Porque a lei é importante, os mandamentos são importantes, a palavra de Deus é importante. E como é que eu vou cumprir isso? Parece que de repente pode chegar para você aí que é impossível viver a vida cristã, que não vai dar para caminhar com Jesus porque tem mandamentos. E eu reafirmo, os mandamentos são bons, não são ruins. A questão é como você cumpre os mandamentos. E aí, eu queria que você abrisse mais uma vez a sua Bíblia aí, ou acompanhasse aqui. Como vamos transformar isso? Como vamos mudar isso com a força do nosso braço? Jamais iremos nos frustrar. E isso pode nos levar a um caminho de distanciamento do próprio Deus. Então o que é que diz Paulo? Olha o que Paulo diz em Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência, ponham em prática o quê? A salvação de vocês com temor e tremor. Ele continua:
Pois é Deus quem produz em vocês tanto o querer quanto o realizar. Em outra versão diz: Deus que coloca em vocês o desejo. Olha só, ele não está falando aqui de algo que muda o coração a partir da entrega ao cumprimento de algo, da devoção àquilo que está escrito, de nos dobrarmos aquilo que recomenda o próprio Deus. Não, a Bíblia não está falando sobre isso. Paulo não está falando sobre isso. Sobre o que Paulo está falando? Sobre o que Paulo está falando? Que este desejo de cumprir os mandamentos não vem de mim, vem dele. É dele que vem esse desejo no meu coração, porque ele trabalha no coração, ele trabalha na minha vida, dentro de mim. Inclusive, alguns autores vão dizer que essa natureza é de ordem ontológica, é da ordem do ser. É de dentro, a mudança é de dentro. É a transformação. No capítulo 12 do que lemos, dá a impressão que essa transformação é iniciada a partir do nosso empenho em cumprir. Quando fala assim, sede, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não dá a ideia que eu sou capaz de me transformar? O texto não dá essa ideia? Então eu preciso me transformar, eu preciso buscar transformação, eu preciso ter transformação, eu preciso fazer diferente, eu preciso amar as pessoas, eu preciso ser uma pessoa em que possa cumprir os mandamentos. Não conseguimos. Mas quando a gente entende que esse texto, a tradução mais correta é: sede transformados. E a transformação é algo que vem dele na minha vida. Aí sim, é possível cumprir os mandamentos. Porque a vida cristã não é uma série de regras morais. Não adultere, não se prostitua. E parece que o discurso de alguns é que o pecado está restritamente voltado às questões morais, e mais ainda às questões de sexualidade. E não é sobre isso também. Vem do desejo do coração. E como é que é esse desejo do coração? É diferente quando você pega alguma orientação e diz assim: a gente está passando um momento diferente em casa, por exemplo, Nós decidimos ter apenas diarista em casa, porque eu tenho 2 meninos, um de 20 e um de 13, e eu não quero criá-los dentro de uma perspectiva machista, que só a mulher que trabalha, só a mulher faz os serviços domésticos. Nós dispensamos e estamos assumindo isso lá em casa. Um às vezes bota a roupa para lavar, tem máquina, Um coloca a roupa para estender, um passa pano, um organiza a sala, um lava o prato. Assim, todos se ajudam. Está difícil, mas está sendo possível. E às vezes, tanto eu como os meninos, a gente olha assim: caramba, tem que passar um pano nessa sala aqui. Caramba, eu não estou com vontade. Nem quero. Minha vontade é ir para o quarto e assistir Netflix. Mas tenho que fazer, porque senão vai ficar um lixo minha casa. Eu vou lá, lavo a roupa todo dia. E a agonia, é agonia mesmo, Aí tem que ir, O que é que me inspira? Me inspira. Você está lá inspirado.
Oh Senhor, muito obrigado, lavar essa louça, cheia de louça. Inclusive os meninos foram lá em casa, eu fiquei tão feliz, que o Rafael lavou toda a louça, cara. Foi um homem que foi lavar a louça, eu fiquei assim, ô Senhor, manda mais. Não é tu não, tá? É outro. É pesado. Mas quando eu olho para a cruz e digo assim, caramba, esse cara aí me amou pra caramba. Jesus, ele foi capaz de sair, se tornar um de nós, assumir a forma humana, padecer, fazer alguns enfrentamentos necessários daqueles religiosos de carteirinhas. Jesus precisou morrer, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E olha só que interessante, o que me inspira, o que me dá desejo, é algo de dentro para fora, não são os mandamentos, é o que Jesus fez por mim naquela cruz. Caramba, olha o quanto Ele foi capaz de me amar, olha o quanto Deus foi capaz de realizar, enviar o seu Filho Jesus para amar os imperfeitos, para entregar a sua vida pelos imperfeitos, pelas pessoas difíceis como eu e você. Deus se importou e conviveu com os imperfeitos, Ele se submeteu aos imperfeitos, quando Ele cura, Ele transforma, Ele ajuda, Ele abençoa. Essa é a humildade de Deus. Deus se tornou humilde quando enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós. Que coisa fantástica! Isso me dá desejo de cumprir a lei. Isso que me encanta, e não é algo que aconteceu de fora para dentro, de dentro para fora, em que eu vejo os mandamentos, em que eu vejo o ensino da palavra de Deus, e disse, cara, eu vou cumprir isso, porque Ele me amou primeiro. Inclusive, eu não poderia amar ninguém se Ele não me amasse primeiro. Você se tem encantamento por uma menina, por um menino, por um rapaz, por uma moça. Nossa, que gata. Mas o amor é construído a dois. Eu amo e sou amado. O que me inspira, o que me dá desejo, como Paulo escreveu, é Ele que cria esse desejo em mim. Através de quem, gente? Através do seu Espírito, que habita aqui, ó, dentro de mim, habita aí, ó, dentro de você. O Espírito de Deus habita em você. E para com essa noia de dizer, se você comete um deslize, o Espírito me abandonou, o Espírito não está mais em mim, Deus me largou, Deus me abandonou, porque o Espírito de Deus que habita em mim nunca sai de mim. Então, no seu pecado, no seu deslize, na sua dificuldade, na sua fragilidade, está lá o Espírito Santo que habita dentro de você, e acabou, é isso mesmo. Não tem nada diferente. Não tem nada diferente. Então, esta manhã que você saia daqui com essa cabeça, com essa crença. Para finalizar, gente, eu queria que você voltasse então no texto de Romanos 12. Quando nós trilhamos essa caminhada desprendida da religiosidade, dessa escravidão, deste peso, desta sobrecarga, que tudo é difícil, de repente que tudo é impossível, que eu não vou frequentar a igreja, que eu não vou, de repente, ser voluntário da vida, porque eu sou imperfeito. Cara, seja bem-vinda, seja bem-vindo
a igreja imperfeita. E aí Paulo vai dizer que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ela é possível ser saboreada, ser vivida aqui neste mundo. Mas você precisa ler o texto anterior, quando diz Paulo no capítulo 12: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, ou seja, da graça sempre presente, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça sempre vai estar sempre muito presente quando você pecar. Peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo. Não tem mais a ovelhinha lá, não tem mais o bode, é a sua vida, é o seu sacrifício pessoal, de entregar-se a Deus. Eu quero ser o sacrifício junto com Jesus, porque morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. A mudança é aqui. A coisa começa aqui, para acontecer aqui. Inclusive eu sou incomodado com a palavra arrependimento, porque me leva a cumprimento de tarefa, me leva a cumprimento de mandamento. Quando a Bíblia diz, arrependei-vos. A tradução não está bem equivocada, essa tradução. Porque arrependei-vos vem da palavra metanoia. Metanoia significa, então você sai do âmbito moral. Porque a mudança precisa acontecer aqui. Quando eu digo, eu vou me arrepender, eu preciso deixar isso, eu preciso deixar de fazer isso, eu preciso agora começar a fazer isso. É fora. Mudança de mente, dentro. Dentro que está o Espírito, que me capacita a fazer aquilo que precisa ser feito. Que me capacita a amar os inimigos, que me capacita a amar aquele que nos faz mal, que capacita a perdoar aquele que nos feriu, que nos capacita a ser solidários a quem não merece nenhuma solidariedade. Em que eu olho para a mulher ou o homem dentro de uma relação legítima, eu não vejo ela ou ele como o meu objeto de prazer, mas a minha alegria em servir, a minha livre e espontânea vontade e desejo de amar e perdoar. Eu queria que você pensasse sobre isso, porque a boa, perfeita e vontade de Deus é vivida a partir de uma perspectiva de mudança de dentro para fora. Eu fico pensando às vezes o quanto tornamos a vida às vezes mais pesada, mais difícil. E aí chega na igreja e ou amplia isso, e amplia mais vezes, multiplica isso mais na igreja. A vida já é pesada lá fora. Pode ligar aqui, né? A vida já é pesada lá fora. E aí termina se tornando também algo muito pesado dentro. Aí a vida se torna muito mais pesada. O caminho de Jesus é leve. Por isso que ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados de tanta lei, e eu vos aliviarei. Curve sua cabeça, vamos orar juntos? Se você puder, e quiser também, aqui nada é obrigado a estender a sua mão da pessoa que está ao lado aí, se você quiser, tá? Não tem problema. Estou vendo aqui um gesto bonito do Eduardo e da Jai, aí me inspirou para isso também. Pega a mão do seu amigo, da sua amiga, do seu irmão, da sua irmã, do
sua esposa, seu esposo. Fale para ele, para ela, e diga assim: é possível caminharmos juntos no caminho de Jesus. É possível. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós temos o poder dentro de nós. Nós temos Deus dentro de nós. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez em nossas vidas durante essa jornada de viver o novo e de não resgatar o velho, do velho que oprime, do velho que machuca, do velho que nos abate, do velho que nos desumaniza, do velho que nos distancia de Ti. Não queremos isso para a nossa jornada aqui neste mundo, e nem queremos aqui, Senhor, na nossa caminhada diária. Nós queremos uma trilha tranquila, de sorrisos, de gargalhadas, de brincadeiras, de caminharmos juntos, como estamos aqui dando as mãos simbolicamente, Senhor, dizendo um para o outro: conta comigo, estamos juntos nisto. Às vezes eu não vou conseguir, que você me compreenda na minha limitação, nas minhas dificuldades. E eu também compreendo a você nas suas limitações, dificuldades. Importante é que, Senhor, nós fazemos parte do mesmo corpo, de membros que são diferentes, de membros que falham, de membros que não, de repente, nem vão cumprir a sua missão enquanto membros do corpo de Cristo, por sua fragilidade, por suas dificuldades. Mas graças a Deus que tem um Espírito Santo que habita em nós, que mora dentro de nós, e isso é suficientemente necessário entendermos e compreendermos e nos apropriarmos desta verdade, para que possamos ter uma vida mais tranquila, mas uma vida significativa, uma vida de sentido, uma vida sem vazio, uma vida sem faltas, aqui junto com a nossa comunidade de fé, de amor e de graça. Obrigado, Pai, por tudo. Amém.